Bom dia. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos os envios do nosso GT. O nosso GT talvez tenha sido com mais envios de trabalhos, então eu e a professora Júlia estamos muito felizes. Eu queria dizer da felicidade de estar aqui, né? E eu espero que vocês também estejam animados com o nosso dia de trabalhos. E nós vamos nos organizar da seguinte forma: eu vou voltando para cá à disposição. Quem quiser utilizar para fazer a projeção de slides, pode mandar para aquele WhatsApp ou para aquele e-mail da lousa, e daí a gente já abre aqui para a apresentação. Se você quiser para o seu computador, é só ter um cabo, ele tem um espaço no cabo USB, que dá para também você apresentar no seu próprio computador, se você se sentir mais à vontade, tá? É só desplugar e plugar. Pode ser minha idade, ou é aqui não, desculpa. O meu computador ele é um pouco idoso. Tá. Tenho um pouco de medo dele só morrer, assim. Tá mais voltado. A gente se misturar. A gente tá. Consegue. Aqui você consegue pintar no Edurona. Se quem tem Edurona, quem for de faculdade federal, vocês conseguem usar o Edurona aqui também. Então vocês podem usar o Edurona. Eu tentei, professora, não consegui saber. Não conseguiu? Não, estou com BO com os meus alunos. Mas depois a senhora me ensina, porque eu não consegui, tentei de todo jeito. Não, eu tenho internet. Vamos fazer sozinho. A gente vai organizar os trabalhos da seguinte forma: eu vou fazer a minha apresentação, depois a professora Júlia, ela vai já apresentar o trabalho dela, a gente passa para os trabalhos da manhã, na ordem que está na lista de trabalhos ali na porta, e daí passamos para 2 blocos à tarde. Nós vamos fazer todas as apresentações e depois as perguntas, para a gente conseguir ganhar um pouco de tempo, para a gente conseguir se organizar um pouco melhor, tá? E acho que é isso. Bom dia de trabalho para todos vocês. Bom, o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho, é uma atividade é um projeto institucionalizado lá na Universidade Federal de Rondônia, no campus de Cacoal, que é um campus do interior, com 4 cursos somente, então é um campus bem pequenininho. E nós temos a situação da gente ter sim vários estudantes indígenas indo para esses cursos, se inscrevendo, entrando pelas cotas, né? As cotas indígenas fizeram com que a gente houvesse uma ampliação desse quadro discente, e da mesma forma com que esses direitos se ampliam, a gente vai notando que é necessário a gente pensar em novas abordagens, em como trabalhar, né? Novas formas de trabalhar, e formas de fazer uma facilitação, talvez, para ampliar a inclusão, acesso e permanência desses estudantes na universidade, tá? Com todas as ressalvas que eu possa fazer em relação a isso, né? Então eu já quero deixar muito marcado aqui que nós todos do nosso grupo de feedback, que é um grupo relativamente grande, nós temos muita gente trabalhando, pessoal do Instituto Federal ministrando aula, alunos do Instituto Federal colaborando com capacitações, outros professores de outros cursos, pessoas da própria comunidade que vieram agregar. A gente tem várias atividades, os alunos do próprio curso de Direito, que é onde eu dou aula, então a gente tem assim, uma gama gigantesca de gente trabalhando para isso funcionar bem. Mas a gente entende que é necessário fortalecermos a autodeterminação dessas populações tradicionais. E o que eu quero dizer com isso, dentro do nosso foco de trabalho? Nós trabalhamos apenas quando demandados. Por quê? Porque nós não acreditamos em busca ativa de pessoas das populações tradicionais, entendendo que o nosso modelo de conhecimento, o nosso modelo de transmissão de conhecimento, ou os nossos diplomas, são melhores do que as formas com que eles atuam dentro das suas comunidades, se assim preferirem. Então nós, todas as ações que fizemos já e fazemos, são
hoje, o que temos feito, principalmente em razão dos financiamentos e trabalhos que envolvem tanto o objeto das populações tradicionais, como os trabalhos compartilhados com pessoas dessas populações tradicionais, tá? Então, vocês vão ver, a gente faz todo um trabalho, é tudo muito cuidadoso, e talvez por isso seja um pouco lento também. Quem mais trabalha dentro desse grande projeto sou eu, a Isabela Simão e o Pablo Suruí, são os nossos dois bolsistas desse projeto. E o Pablo é uma ferramenta-chave, porque mesmo a gente fazendo todas as colheitas de informação com esses grupos, o Pablo, por ser da comunidade, ele faz sempre uma conversa dentro do próprio grupo de estudantes, para a gente entender bem as demandas, porque às vezes eles falam alguma coisa e a gente não entende bem. Então, o Pablo ele se transformou em um grande tradutor das demandas dos alunos. Isso para a gente foi extremamente interessante. E tudo isso começa, na verdade, com todo esse trabalho começa no SPSSA, no projeto da FAPESP, que aconteceu ali na cidade de São Pedro, junto com alguns professores que fizeram um grande evento sobre a Amazônia sustentável e inclusiva, né? E quando a gente foi para lá, eu acabei caindo no povo das comunidades tradicionais, né? E a gente tinha que escrever um paper. A gente selecionou a Estadual do Amazonas, que é a Multicamp, então tem um contato muito grande com essas populações. Mas a gente precisava fazer um outro produto e a gente resolveu desenhar uma charge, né? Aí eu desenhei essa charge, a gente pensou tudo, e daí a grande questão é o que a gente pensa, ou como a própria universidade agrega esses saberes, né? Como se dá esse acesso, né? Todos têm condições equitativas de ingressar e permanecer nesse ensino superior, né? Então, quando a gente faz essa charge com essa universidade murada, a gente quer falar da dificuldade de entrar, mas a gente também quer falar, e talvez esse seja o objetivo principal do nosso projeto, que é a dificuldade de sair. Então, as cotas elas foram um excelente instrumento de ingresso, mas um péssimo instrumento de permanência e inclusão. Porque vamos fazer as cotas, mas os professores não sabem lidar com isso, né? Os professores eventualmente não querem lidar com isso, os colegas também não. E num curso que tem todos os seus problemas, que é o curso de Direito, né? Que é um curso que na verdade ensina uma linguagem de poder, está dentro de uma estrutura de poder muito marcada, isso aparece de uma forma muito agressiva para esses alunos. Né? Então, o projeto começa por quê? Porque fomos na Escola São Paulo Ciência Avançada, fizemos toda essa reflexão teórica. Nós rodamos dois projetos antes disso, um projeto junto com a saúde indígena lá de Cacoal. Por quê? Porque os dirigentes do DICEI percebiam que existia uma dificuldade do pessoal que trabalhava dentro das comunidades em se comunicar de forma adequada e de se relacionar de forma adequada com os povos indígenas da região. Então a gente fez, na verdade, um grande projeto, era uma capacitação de vídeos bem curtos, falando sobre linguagem, falando sobre histórico da própria população local e falando dos direitos, da Constituição, né? E a gente traçou um grande panorama com várias aulas que eles baixavam no celular e eles cumpriam com uma capacitação para os funcionários do DICEI não indígenas. Né? Em razão desse projeto, o pessoal da comunidade 7 de setembro falou: vamos pedir para essa professora vir dar umas aulas para a gente, porque a gente acha que estão violando os nossos direitos. E daí eles montaram uma comissão, foram até a universidade e me convidaram para dar alguns cursos que eles denominaram de reconhecendo nossos direitos territoriais. Eles já tinham tido uma capacitação através de uma ONG para fazer a fiscalização da TI por drone, então eles já estão fazendo, eles mesmos fazem. E daí a gente fez um
um ano, uma vez por mês, a gente selecionava um tema. A gente fez um planejamento inicial, mas o planejamento foi muito alterado para a gente atuar dentro das demandas desse grupo. Então, por exemplo, coisas que a gente não esperava. A gente chamou uma aluna porque eles queriam acessar políticas públicas municipais, como carteirinha para pegar ônibus, acesso a bom prato para os estudantes, né? Então, a gente tem a listagem de políticas públicas. A gente selecionou uma aluna que inclusive utilizava de todos esses serviços. A gente levou ela para a comunidade e ela ajudou todos os jovens, principalmente os jovens, a acessar todas as políticas públicas. Ela baixou os aplicativos, a gente fez todos os registros, a gente passou o dia todo trabalhando para eles terem acesso. Então, eles sabiam que existia, mas não conseguiam ter acesso à política, e a gente fez todo trabalhamos com uma ampliação da praticidade dessas ações, né? Lá em Cacoal, a gente tem 17 alunos indígenas em 4 cursos, né? Então, mas a gente tem, é um campus pequeno, então são só 4 cursos, então é uma dimensão significativa. E a gente fez, então, e em razão disso, a gente acabou montando esse projeto. Por quê? Porque, na verdade, quando eu estou lá na minha sala, trabalhando com as coisas, iniciação científica, parará, orientando, os alunos vão lá, professora, eu não consigo fazer não consigo acessar a biblioteca virtual, né? Eu ensinar. Eu não consigo fazer o requerimento. Pega uma iniciação científica que senta aqui e faça. Eu não consigo fazer o cadastro do CUCA, eu não sei, tem CUCA aqui, mas aquilo eu não sei fazer. E daí a gente arranjou um CUCA para fazer. E se der tudo certo, eu nunca vou aprender, porque eu nunca vi tanto documento na minha vida. Você tem que, um exercício você tem que demonstrar fortaleza de caráter para ter acesso ao CUCA. De tanto documento que você tem que colocar naquela plataforma. Exatamente. Então, o que a gente pensou com o projeto? Precisamos de mais gente, precisamos de braço, precisamos de bolsista, montamos o projeto. Então, o projeto busca, a gente tem uma parte que é de pesquisa, né, entender o panorama atual do Estado, os desafios e as potenciais soluções relativas a essa inclusão, acesso e permanência desses estudantes lá em Cacoal. Selecionamos categorias de interesse, o acesso à universidade. Todo o pessoal que está vinculado à cota, a própria secretaria oferece o WhatsApp da Isabela, da nossa bolsista, se o aluno tiver alguma dúvida, e sempre pede para ele fazer o contato com antecedência, porque às vezes a gente precisa sentar junto para conseguir os documentos, a gente precisa das assinaturas, das declarações, né, das lideranças, e às vezes a comunidade é um pouco longe, então a gente sempre pede para entrar em contato antecipadamente. Os meus alunos já fizeram recurso de deferimento de matrícula, inclusive deferido pela universidade, então a gente faz todo o acompanhamento, se houver interesse, da matrícula desses alunos. Da permanência, que a gente vai falar um pouquinho mais, a questão da discriminação. Outra coisa que a gente tem feito muito é incentivar e dizer da importância desses alunos serem incluídos em grupos de estudo e grupos de trabalho, porque eles têm sim uma dificuldade de se integrar nesses grupos. Então eu tenho feito algumas reuniões com alguns alunos, principalmente do curso de Direito, e com alguns coordenadores dos outros cursos, para a gente tentar fazer com que essa integração aconteça de uma forma mais natural. E o que a gente gostaria, né, mas a gente tem muita dificuldade aqui para fazer, é a valorização do conhecimento indígena tradicional no contexto universitário. A gente vai levantar as pautas estudantis, selecionar as problemáticas principais para trabalhar e pensar em como trabalhar tudo isso, né, os métodos e as formas de atuação em relação a esse problema, né? Considerando que a gente tem 800 mil indígenas no Brasil, 274 línguas faladas por 305 etnias, isso formalmente estabelecido pela literatura, né? A gente tem uma legislação que define, sim, o direito à educação e à cultura das comunidades indígenas e garante, tanto na lei de diretrizes bases como o Plano Nacional de Educação, o direito de acesso à educação superior. Então, temos o direito. E a gente tem uma ampliação significativa do número de indígenas nas universidades, né?
Mas temos que considerar que temos uma política de acesso e permanência muito incipiente. Esses saberes não são valorizados. E devo dizer aqui uma coisa muito triste. Eu acho que esse projeto é um projeto muito triste, porque a gente vai percebendo, os alunos vão percebendo como os pesos e as medidas dentro da nossa sociedade são totalmente mal calibrados, né? Então, se a gente recebe um aluno de pós-graduação que vem de outro país, todo mundo se esforça gigantescamente para entender inglês, para entender francês, para integrar, é tudo muito interessante, o cara não fala nada de português, não entende nada do que a gente está falando, né? E quando o indígena vem, que é bilíngue, porque ele é bilíngue, ele é tratado de forma a ser considerado inferior porque não fala português. Então é uma desvalorização da linguagem absurda. Ah, mas ele fala devagar. Sim, se o americano fala devagar, mas ele é americano. E isso é uma coisa que o capital ainda não sanou. Isso é interessante porque o preconceito é tão significativo que ter recurso material, porque a gente tem algumas comunidades que têm sim recurso material, né? Então, assim, ser rico normalmente é um valor positivo. Em relação à população indígena, nem isso é valor positivo, porque ele deve estar recebendo verba de alguma ONG, ou ele deve estar fazendo captação ou vendendo madeira, porque como que eles estão tão bem? Né? Então, nem o capital é capaz de criar um espaço de reconhecimento dessas pessoas como pessoas que devem ser levadas em consideração, que devem ter as suas próprias políticas públicas. Para o cara que vem dos Estados Unidos, a gente dá uma aula em inglês. Para os nossos indígenas, a gente fala, ele tem que saber pelo menos isso. Então, estude. Senão você vai fazer 15 vezes a mesma disciplina. E daí a gente vai falar de monocultura do saber, né? Colonização, cientificismo, a perseguição espiritual, o capitalismo global. Aquele filme Vespasiano, não sei se vocês já assistiram, foi filmado numa comunidade indígena em Cacoal. Espagé. E os nossos indígenas, principalmente os que estão na universidade, são extremamente evangélicos. Extremamente evangélicos. Na verdade, lá é um estado extremamente evangélico. Então, eu tenho dito em todos os meus cursos, em todas as minhas aulas, do crime que fazem as igrejas quando vão às comunidades sem serem chamadas. Não adianta muita coisa, mas eu tô falando e aproveitando as pessoas. A gente vai chegando. Por quê? Porque a gente precisaria pautar o conhecimento dentro de outros espaços, né? Ontem, quando a colega Natália, se não me engano, estava falando da música, né? Da questão da musicalidade, a gente começa a pensar, nossa, a gente tem tantos textos e tantos estudos sobre música clássica, né? Quantos textos a gente sempre tem sobre música dessas comunidades tradicionais, né? Então a gente vai... em proporção, não que não exista, mas em proporção é muito diferente. Por quê? Porque Beethoven é um gênio, né? E essas populações que são capazes de cantar a mesma coisa de 1000 formas, isso não é... Aquilo é arte, isso aqui é artesanato, ou é um modo de viver, folclore. E a gente começou a pensar numa metodologia, né? A gente tem literatura para isso. O que a gente precisaria fazer, né? Fixar um orçamento para ação de promoção de educação intercultural? Não temos. Fazer formação de docentes? Não temos, né? Eu faço algumas reuniões pontuais com professores que tratam muito mal os indígenas ou são extremamente rigorosos nas avaliações. Então eu tenho marcado horário e em algumas situações tem dado certo. Por exemplo, com a criação de uma prova um pouco mais objetiva, com um acompanhamento especial. Então, não, a gente precisa saber. Eu falei, então você vai ter que fazer você vai dar a aula de reforço ou um orientando seu. Porque você quer que ele saiba hermenêutica jurídica, HDME, então você vai ter que ensinar.
E daí você cobre, mas ensine. E tem professor que está toda semana. Eu tenho um professor que é esse professor de hermenêutica. Todas as semanas após as aulas ele está ficando com um estudante para repassar o conteúdo. Todas as aulas, em todas as aulas. Então também funciona, de certa forma. Promover pesquisas em línguas e saberes indígenas, a gente está com um trabalho com o Pablo de pintura corporal, né? Ele está tentando descrever o que cada desenho significa para a comunidade dele, é bem interessante. Ele fez uma apresentação para uma ONG e ele me colocou uma foto lá, ele me pintando. Sensacional. Falei que eu nem posso me pintar aqui, porque eu tenho meu pintor corporal pessoal. É como o meu cabeleireiro. Definir um currículo que incorpore a pluralidade de conhecimentos e epistemologias. Eu sei que o pessoal aqui não é do direito, mas hoje tem se falado muito em pluralismo jurídico, ou seja, um reconhecimento de estruturas jurídicas que devem ter validade e já o têm, porque tem eficiência dentro das comunidades tradicionais. Isso é um debate extremamente refinado que está acontecendo de forma muito forte na Unicinos, com o professor Zé Rodrigo Rodrigues, por exemplo. A criação de materiais didáticos inclusivos, a gente tem feito algum material. E a participação dos povos indígenas na concepção, planejamento, monitoramento e avaliação das políticas associadas à educação intercultural. A gente tem feito isso para o nosso projeto, né? Isso é o que a gente gostaria de fazer, o que a gente faz em Cracoa. A gente criou um espaço de diálogo para que esses estudantes indígenas pudessem dizer o que eles precisam, né? Então a gente sempre parte do papo, depois a gente faz uma reunião e daí a gente faz as atividades, né? Então a gente trabalha com o levantamento das demandas, assessoramento para rematrícula, requerimento, a gente faz reuniões periódicas, a gente tem feito essas capacitações pontuais e a gente tem tentado sensibilizar a comunidade universitária. A gente tem uma sala também, então eles já vão para a sala direto. E agora as lideranças também vão para a sala direto, para a nossa salinha, né, que é bem longe. E, por exemplo, a liderança está lá num evento que não tem nada a ver com as nossas coisas de saúde indígena, porque eles usam muito os espaços da universidade. E deve ser preencher um documento. Aí aparece um monte de gente na minha sala. Vamos, ajuda a gente a preencher? Ok, então vamos preencher. Aí a gente preenche. Então, assim, eles já se apoderaram de um espaço, que é um espaço público universitário, que deve ser utilizado por eles. Eu gosto muito disso. Né? A gente conseguiu até um sofá, e foi por causa disso que eu tenho sofá na minha sala. Eu tenho sofá, adoro. Bom, a gente tem lá 18 indígenas cadastrados no sistema formativo, sabe? Tem mais um aqui agora. 9 participantes regulares do projeto. A gente oferece, divulga, a gente tem grupos de WhatsApp para divulgar diretamente para eles. No começo a gente teve alguma dificuldade, por quê? Porque alguns alunos não indígenas queriam fazer parte do projeto. E eu fiquei com... Eu gostaria de poder incluí-los, mas quando a gente faz essas atividades de forma mista, agregando mesmo alunos que são vulneráveis, os alunos indígenas ficam com vergonha de falar. Eles falam muito mais quando eles estão entre os seus. Então, dentro desse projeto, a gente acabou por afastar os outros alunos, pelo menos por agora, para a gente capacitar melhor esse grupo, para eles ficarem mais fortes e depois a gente começar a incluir outras pessoas. Se a gente conseguir, se a gente não conseguir, a gente vai continuar assim mesmo. Eles vêm fazer direito, ciências contábeis e administração. A gente tem Suruí e Cicalaga, né? E a gente tem as comunidades indefinidas. A gente tem um problema em Rondônia que é o massacre da população indígena, reconhecido por todos nós. Então a gente tem alguns descendentes de populações indígenas em que a gente não tem mais um grupo, tipo, morreu todo mundo em um ataque e sobra, sei lá, 3 pessoas. E daí eles se deslocam para a cidade, a memória é muito longínqua, e daí eles se reaproximam de outras comunidades que reconhecem os pais, os avós. Então eles estão passando por um processo de retorno. Ressurgente? Acho que sim, ressurgente. Então eles não sabem nem o que eles são mais. Né? Então a gente precisa, talvez seja um objeto para se refletir. E essas foram as atividades do nosso. Eu vou colocar algumas fotos.
focam o nosso pequeno grupo, né? Então é assim, abriu o edital para CUCA, todo mundo vai fazer CUCA. Para tudo, para pesquisa, para tudo, todo mundo vai fazer CUCA. Abriu documento para edital, para todo mundo vai separar documento. E daí o aluno vai buscar, e daí assessoria. Então a gente vai indo, né? A gente começou a fazer uma agenda mais organizada, a gente começou a abandonar essa agenda mais organizada. Então a gente acompanha a banca de identificação, porque eles têm muito receio. A gente ajuda eles a fazer levantamento de horas complementares, se precisa. Então a gente conta antes para eles colocarem no sistema mais bonitinho, então a gente faz uma pré. Mas o que eles mais... Então, e nessa grande primeira reunião, o que eles pediram muito pra gente são as oficinas de português, mais de oratória, como apresentar um trabalho, como fazer um slide, era o que eles mais queriam, e oficina de matemática. Porque tanto em administração como em ciências contábeis, eles têm algumas matérias de matemática, de cálculo e etc. Né? A gente faz as oficinas no horário que eles podem, então a gente tem conseguido parceiros, eles vêm sábado à tarde fazer as oficinas. Sexta-feira à noite, eles vêm fazer as oficinas. Então é muito interessante, porque a gente achou que talvez isso fosse minguar. Não é todo mundo que participa do projeto, mas o projeto funciona muito bem, mas a gente trabalha realmente com poucos alunos porque a gente tem 9, né? Então às vezes a gente faz uma oficina para um aluno. E é isso mesmo. Na verdade essas são melhores, porque daí eles se perguntam o que eles têm de dúvida e a gente já faz uma complemento melhor, né? E a Isabela fez uma seleção de fotos para vocês conhecerem um pouquinho, né? O professor Douglas Bueno, então, ele é professor de filosofia. Essa oficina foi muito interessante, porque começou como uma oficina de oratória e terminou. O professor Douglas ele tem várias formações. Então, ele é psicólogo, ele tem faculdade de psicologia, filosofia, pedagogia, direito, sei lá. Ele tem um mestrado, sei lá onde, ele tem contrato na França. Então, ele é sensacional. E terminou com uma atividade, começou com oratória, foi bem, e ele terminou com uma atividade de se reconhecer como pessoa, de se valorizar como pessoa dentro da universidade, da importância das pessoas para além da universidade. Ele falou, eu acabei fazendo mais ou menos uma terapia, porque eles estavam precisando disso nesse momento. Esse aqui está bem na frente é o Papa, o nosso bolsista. E essa mocinha aqui é a Isabela. O Heitor é o nosso parceiro do IFRO. Os alunos amam o Heitor, ele dá as aulas de matemática. Às vezes eu levo a minha filha para brincar com a Manu, né? Porque ela tem que trazer a filha. Ela leva a minha, fica as duas pirando. Minha sala já tem até um espaço que elas colam os desenhos delas, para eu poder ficar mais tranquila na oficina. Esse aqui, o professor Douglas Calegari é um professor extremamente tradicional do processo penal, e ele começou a colaborar com a gente, então ele dá aulas individuais para manusear a Vademécum. Então, o que é uma lei, como ela se divide, como você acha a lei no Vademécum. O Vademécum é um conjunto de leis, aquele livro o povo do direito carrega assim para baixo, né? Ainda carrega, a gente não gostou desse negócio de itinerário. Por que a gente vai levar
uma oficina de interpretação de textos. Eles estão amando, ela é muito boa também. Porque tem isso também, né? Eles vão se aproximando dos professores. Às vezes eles chegam e falam, professora, olha, a gente já falou com a professora Daiane e ela vai dar uma aula pra gente dia 27, coloca no projeto. Eles, mas assim, a gente nem tá sabendo, eles já convidaram o professor, já marcaram o dia, aí a gente acha uma sala e vai. Então isso também tá muito interessante, porque o grupo tá um pouco escapando das mãos da gente. A gente não consegue mais organizar ele muito bem. Né? E a gente só dá, daí a gente dá toda a estrutura. Então a gente de computador se precisa, papel, barará, ajeita a sala, se não consegue um lugar, arranja o outro. Né? E acho que é isso. Esse projeto ainda está em andamento, a gente tem algumas conclusões parciais, mas a permanência deles no projeto e a ampliação da sua autonomia, para mim, já são conclusões mais que suficientes. Já tive uma conversa com a reitoria de graduação para que isso não seja um projeto meu, para que eles montem um projeto, mandei um projeto, e ainda disse que eu acho que os indígenas eles precisam de monitor, porque a gente tem os monitores, né? Então, por exemplo, alunos que têm dificuldade de aprendizagem, a gente consegue um monitor individual. Eu falei que a gente precisava de monitores pelo menos por curso, né? Para organizar os grupos de estudo e etc. E isso já está nas instâncias aí, burocráticas para ver se a gente consegue uma verba institucional. Porque eu não posso ficar fazendo isso do tamanho que é a universidade, né? Multicamp, num estado grande. Então isso precisa ser da universidade. Aí eu toco aqui, eu ajudo, eu colaboro, não tem problema, pode usar, pode usar o nosso referencial, pode usar o nosso método, pode, não tem problema. Mas isso precisa ganhar corpo, né? E para que a gente colha mais curso. Acho que é isso. Vamos começar já? Sim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a professora Carolina, palestra maravilhosa, projeto muito bom, que talvez vamos copiar, né? Professora Doriflete, vamos copiar, não fala. Não, porque de verdade foi muito interessante. E agora eu vou apresentar o meu projeto, que vai, assim, ter muita coisa aberta também, com o projeto da professora Carolina. E a gente parte do pressuposto que o direito é colonial, né? Que não tem coisa mais colonial que o direito. Então, quando a gente começa a trilhar o caminho para descoloniar o direito, é um caminho muito difícil, né? Muito difícil, você sabe, é muito difícil, mas também é muito interessante, eu acredito muito nisso. Então, eu tenho um projeto com a Noruega faz 4 anos, que se chama EcoCare, e a gente trabalha com participação e implementação da participação e direito indígena também. A ideia também é essa ideia de tentar descolonizar o direito o máximo possível. E a gente utiliza diversas metodologias, mas agora eu vou apresentar a minha, que é a que eu uso mais. Aqui eu coloquei Liga Design e Visual Law, depois vamos ver, que é o ponto de partida, mas nesse design a gente criou uma nova metodologia que é a cocriação no direito, assim como a gente vê a cocriação no direito. E então vou dar só rapidinho uma noção sobre o que é o Liga Design e Visual Law, que foi o nosso ponto de partida, né? Então, o Legal Design coloca no meio, assim, o centro de tudo é o destinatário do documento jurídico. Isso é coisa para se lembrar. Então, quem está no centro é quem vai receber ou quem precisa do documento jurídico. Então, normalmente, uma pessoa que está fora do mundo jurídico, né, que não fala juridiquês,
Então, a ideia do legal design é isso, né? Tentar construir documentos que sejam compreensíveis para quem não está no mundo do direito, né? Que a gente utiliza também esses jargões jurídicos exatamente para manter um poder, né, na academia ou fora, nos tribunais, né? Que aí só a gente entende, ninguém outro, né? É uma forma também colonial essa. E tudo muito rapidinho, eu vou explicar, né? Mas o visual law é a manifestação desse processo de simplificação e criação de um novo material que seja mais claro, mais claro e visual também. Então, podemos dizer assim, é como se fosse um iceberg. Assim, o legal design é todo esse processo, né, de transformação do documento, o visual law é que vai aparecer. E por que então é importante? Já falei, é importante primeiramente porque nossa linguagem é difícil, ninguém entende, e também o direito não mudou, né? Faz não sei quantos séculos e sempre assim, os documentos são sempre assim, os contratos, né? Qualquer coisa é assim. O mundo já mudou, a comunicação já mudou, né? Mas o direito não, fica sempre chato, desculpa, mas assim, é sempre isso, né? Os processos são assim. Então, né, precisamos eu acho, de modernizar, né? Modernizar o direito. E aí esse é o processo que passa o legal design quando a gente faz um projeto de legal design. Então a primeira coisa é escolher um destinatário, né, desse documento, também estudar, né, o destinatário, quais são as verdadeiras necessidades. Então não é a gente que vai dizer quais são as necessidades, mas a gente vai, né, explorar, entendendo melhor o que precisam, né? Porque a gente pode pensar que precisa de uma coisa, mas na realidade precisam de outra, né? Aí depois tem a idealização, né, de como vamos, né, de ideias, de como podemos transformar, né, tudo isso. Depois se prototipa, né? E depois se testa. Então se volta no destinatário e se pergunta: você acha que é bom, o que você acha, né? Temos que mudar alguma coisa, é claro, não é claro? Então, normalmente esse é o processo, né? Mas a gente modificou esse processo porque achamos que era muito pouco participativo. O destinatário entrava só no final, e aí a gente tentou incluir na participação, na construção desse processo, já o destinatário, ok? Aí, por que é importante esse processo de cocriação? Primeiramente porque pode fazer participar grupos marginalizados, né? Então tem essa possibilidade. Pode empoderar esses grupos, né? Ajudar a entender melhor o direito e tudo isso, que pode ser útil para a vida deles ou para as batalhas. E um processo interativo também, então assim, tem uma comunicação contínua com o destinatário, que na realidade a gente não chama mais de destinatário, mas chama de destinatário participante, porque exatamente participa, né? Então, em todas as etapas do processo. E é uma forma de descolonizar o direito, porque a ideia é também de incluir conhecimento, e nesse caso a gente trabalha muito com povos indígenas, né, com conhecimento indígena, então essa ideia de, né, misturar, né, os dois conhecimentos e dar um novo produto, podemos dizer, um novo resultado. E com certeza uma aprendizagem mútua, então não somos nós que vamos ensinar, mas juntos, né, a gente vai aprender. Eu sei de uma coisa, você sabe de uma outra, então vamos, né, em mútuo. E também tem essa coisa da empatia, porque no direito, né, a gente trabalha muito com, não sei, também marginalizado lá, não sei, longe, não sei, sem conhecer, né, assim, então não temos esse contato direto. Mas quando você tem esse contato direto, né, porque o destinatário participante participa em todos, né, você começa a entender melhor
empatizar, você sabe quem vai receber os problemas, necessidades, então, né, esse processo né, constrói também uma empatia entre os todos, confiança também, porque também é uma maneira para se abrir, né, se conhecendo. Então, a gente não vê mais essa metodologia só como ligar design, visual law, a gente, né, vê mais como uma cocriação de um material jurídico. E aí eu vou apresentar dois dos nossos projetos. O primeiro foi, de verdade, esse foi o primeiro, e então a gente estava ainda, né, tentando, assim, né? E esse primeiro foi o projeto, esse primeiro livro, que foi a transformação do Acordo de Escazú. Depois eu vou dar duas noções sobre o que é o Acordo de Escazú, como talvez conheça já, em quadrinhos. Né? A gente transformou esse acordo em quadrinhos, mas foi feito através de toda essa metodologia. Então, um monte de etapas. Também esse processo é muito longo de criação. A gente está trabalhando 2 anos. Por quê? Porque todo mundo tem que concordar, entendeu? Assim, não é assim, todo mundo que participa tem que participar. Então, assim, também para marcar tudo isso fica difícil. Todo mundo tem que aprovar a versão final do material e tudo isso. Então, dura muito tempo. Aí eu só simplifiquei algumas etapas, né? Então, a primeira é a escolha do destinatário. A gente escolheu, mas agora eu vou falar porque não é que escolhemos um povo chiquitano. O povo chiquitano faz parte do nosso projeto. Então, quando a gente fez a application para esse projeto, tinha a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tinha a Unirio, tinha a Universidade da Noruega e tinha também o povo chiquitano como parte, né, do projeto. Então, coisa importante, não como sujeito, mas como, né, não como objeto. Então, eles não são objeto meramente de estudo. Vamos lá, estudamos um povo chiquitano. Não, eles são sujeitos, eles participam com a gente e são pesquisadores. Então, a gente também achou bolsa para eles poderem, de pesquisa, né, participar ativamente. Então, mas foi, né, porque a gente trabalha com o povo chiquitano. O povo chiquitano é aqui perto da Bolívia e o Mato Grosso, né, assim na fronteira. É um povo ressurgente. Então, um povo que 20 anos atrás não existia. Não é porque não existia, é que não se declarava indígena, né, porque foi muito colonizado. E aí ele, assim, não se declarava mais e não existia mais, não era um povo. E a partir de 20 anos atrás, foi a FUNAI também que ajudou esse processo, e eles começaram a se declarar indígena, né? E eles têm, obviamente, muitos problemas, como muitos problemas têm os vários povos indígenas, né, de demarcação, acesso à água, segurança alimentar. Eles moram num território, assim, muitos dos territórios são muito pequenos, rodeados de fazendeiros, então assim, né, difícil sobreviver. E por isso que também eles não falavam mais no chiquitano, não se declaravam, porque eles tinham que trabalhar pelos fazendeiros para sobreviver, né? Agora não trabalham mais porque, né, teve muitas mudanças. Mas é isso. Então a gente começou a trabalhar com eles, em particular com o Silvano, que corresponde um pouquinho ao teu Paulo, eu acho, que é o nosso mediador, cultural. Vamos lá, a gente deu um nome assim. E por que Silvano? Silvano está acabando a graduação, mas na época era graduando em Direito, então muito interessante, porque ele era graduado em Direito, conhecia o Direito no mesmo tempo do povo chiquitano, né? Cresceu lá na aldeias e tudo isso, agora mora em Cuiabá, mas assim, ele pôs a ponte, a nossa primeira ponte,
né, para chegar no povo. E o que aconteceu? Que o Silvano foi ele mesmo que deu as aulas na nossa disciplina, porque foi uma disciplina, né? Então, deu aula aos alunos sobre as necessidades do povo chiquitano, os problemas jurídicos, as violações dos direitos. Então, foi ele que nos ajudou a entender as necessidades. Aí, a gente, né, depois de ter entendido, conhecido o Silvano, ficado também, depois ficamos amigos, somos muitos amigos, a gente, nesse caso, escolhemos um material jurídico. O material jurídico que foi escolhido foi esse Acordo de Escazú. Vocês já ouviram falar do Acordo de Escazú? Não, é um acordo, é um tratado regional, internacional regional da América Latina, assinado pelos países da América Latina e Caribe, sobre o acesso à informação, participação e acesso à justiça em matéria ambiental. Né? Então, era um acordo que acabava de sair, era em 2018, a gente começou a trabalhar em 2020, então um acordo muito importante, que os países da América Latina assinaram, negociaram, assim, foi uma negociação muito longa. E por que tão importante? Porque não só reconhece esses três direitos, ok? Reconhece os direitos, assim, mas porque coloca como foco, né, os povos originais. Então, o que fala o Acordo de Escazú? Fala, não é suficiente reconhecer esses direitos de acessar a informação ambiental, participar e acessar a justiça ambiental, se as pessoas são, não entendem o idioma, não falam o idioma oficial, não sabem escrever, por exemplo, né? Então, o Acordo de Escazú tenta introduzir, né, artigos, né, que colocam esse foco. Então, os países têm que prever medida para ajudar os povos, os grupos vulneráveis para acessar as informações. Então, tem que traduzir no idioma que eles falam, mesmo se não é oficial, tem que ajudar na participação, tem que dar acesso à justiça gratuito. Então, assim, dizemos que esse acordo, né, tem esse foco especial nas pessoas e nos grupos mais vulneráveis, incluídos também os povos indígenas. Então, esse foi o material jurídico, a primeira vez que a gente escolheu. E aí eu não vou entrar em detalhes, senão a gente se perde, mas aí tem para cada direito, né, tem parte que fala do povos indígenas, de povos, né, de como ajudar e tudo isso. Aí foi assim, ok, pegamos o Acordo de Escazú. O Acordo de Escazú é escrito como qualquer acordo jurídico, então muito difícil entender as palavras e tudo isso. O que vamos fazer? Depois, muitas ideias, a gente escolheu de transformar em quadrinhos. E aí, como fazer para transformar em quadrinhos, né? Primeiramente, temos que fazer um roteiro do diálogo dos quadrinhos. Então, passamos meses a traduzir uma maneira mais simples, criar um diálogo partindo dos artigos, ok? Dos artigos. Aí escrevemos esse diálogo e depois a gente precisava, né, então traduzindo a linguagem jurídica e tudo isso, a gente precisava dos quadrinhos mesmo, mas ninguém de nós, eu espero não tirar foto disso, porque isso foi um erro que a gente fez, agora eu vou contar. Então a gente falou, como vamos fazer? Fazer os quadrinhos, nós somos juristas, os meus alunos do direito, ninguém que desenhava, e a gente pegou um programa e fizemos algum protótipo, né, protótipo de quadrinho, mas obviamente o protótipo de quadrinho saiu essa coisa horrível. Os programas são todos norte-americanos, então são todos, né, assim, foi horrível. Aí obviamente Silvano, né, falou, nossa, a gente não se mexe assim, a gente, né, assim, não, mas a gente sabia, mas como vamos fazer? Não tinha nenhum que desenhava, nenhum que fazer.
Aí uma minha aluna teve essa ideia super legal, achou um aplicativo que transformava as fotos em quadrinhos. Mas a gente precisava das fotos, né? E de muitas fotos. Aí Silvano voltou na aldeia e a gente deu todo o diálogo, né, que ele participou, e perto de cada diálogo, de cada frase, a gente colocou qual foto a gente precisava. Ensinou como fazemos. E aí ele voltou e começou a tirar foto. Então, não sei, a gente precisava de um homem que estava lendo, uma menina que estava pensando, tudo isso, tudo descrição de cada quadrinho que a gente precisava, né? E foi muito longo, assim, pegou muito tempo. Ele utilizou toda a família dele, então aí nessas fotos eu sou a família dele. Ele tem 9 irmãos e irmãs, então assim, foi mãe, pai, tia, sobrinho, foi tudo dele. E é isso, a gente conseguiu um número suficiente de fotos, e aí utilizamos essa app, se chama Cômica, e transformamos, né, a foto original com o quadrinho, adicionando o balãozinho do diálogo. E isso foi assim, e nessa maneira, né, a gente manteve tudo do povo, né, do povo chiquitano. A gente não inventou nada, porque a ideia era também que eles se reconhecessem nesse trabalho final, né, que não fosse uma coisa, era para ele, né, era para ele e com eles. Então, assim, as fotos foram transformadas e colocados quadrinhos, mas a gente não tira tantas fotos, então muitas fotos foram divididas, assim, pegamos um pedaço da foto, cortamos, assim, são repetidas, obviamente, né? E finalmente a gente publicou o primeiro livro. Esse é o primeiro livro que a gente fez uma versão em português. Eles falam português, não falam mais chiquitano, infelizmente, estão tentando, né, com as anciões, falar, reaprender a língua, mas por um momento eles falam português. Então a gente fez em português e também em inglês, uma versão em inglês, só porque a gente trabalha também com a Noruega, então a gente podia fazer uma versão em português. E fizemos essa diferenciação em cor e em preto e branco. Aqui tem todos os protagonistas. Outra coisa importante, que todos os nossos livros e tudo isso, a gente sempre coloca todas as pessoas que participaram como participante, né? Não é só que a gente agradece aí, a gente coloca todas as fotos das pessoas, então no final do livro tem as fotos de quem participou e tudo isso. A gente fez o primeiro lançamento desse livro na aldeia, então primeiro fui lá com todo mundo e a gente entregou os livros, foi divertido. E isso foi o primeiro trabalho, eu tenho ainda 10 minutos, né? Que aí eu vou apresentar o segundo trabalho, que é o segundo livro. A gente, né, continuou a trabalhar com o povo chiquitano, mas nesse segundo trabalho, quem participou foram muitas mais pessoas. E foram quase todos os professores chiquitanos da escola chiquitana, né? Porque tem escola estadual, então os professores participaram nesse segundo trabalho. Esse segundo projeto foi, o título é Tarumã, as águas que falam. É um projeto de cocriação. Agora eu vou explicar de novo, a gente passou todos aqueles passagens, vou rapidinho, senão a gente não vai ter tempo, mas só para mostrar. Então, a gente obviamente escolheu de novo o povo chiquitano, porque está no nosso projeto qualquer, já conhecia, né, tudo isso. Mas a grande novidade foi que quem participou foram mais chiquitanos. Então, não só o Silvano, né, obviamente, que participa, esses são os meus alunos do mestrado que participaram, mas foram também outros chiquitanos. Então, essa é a Adelaide, que é professora na escola chiquitana, a Adriele também, a Maria Síria, tem 5 escolas chiquitanas, então eram das diversas aldeias. Feliciana, Laucino, todos os professores de lá. E Josaí não é professor, mas é estudante no mestrado. Então essa foi a grande diferença comparada com o primeiro, né? A gente conseguiu incluir mais pessoas.
de novo, escolha do material jurídico. Qual material jurídico essa vez vamos escolher? E naquele período, o rio Tarumã, o rio que passa nas aldeias, no território chiquitano, foi poluído por um fazendeiro. Então, assim, começou essa briga, obviamente, com o fazendeiro, porque poluiu o rio principal que passa nas terras chiquitanas. Então, a gente pensou, ok, esse pode ser um bom material, tratar desse conflito ambiental, e aí a gente, como tema, a gente pegou o conflito e a poluição do rio Tarumã. Teve um recurso e tudo isso, a gente estudou, né, os dados e tudo isso. E aí a ideia foi porque não transformamos esse conflito em um conto jurídico ilustrado, né? Então a gente pegou todo esse material jurídico, não só jurídico, a gente pegou todo o material, artigos acadêmicos também na história, na antropologia, assim, uma série, né, de documentos, e a gente transformou esses documentos em um conto. Então o conto é inventado, obviamente, assim, o conto inventado é uma criança, um menino que camina, encontra o rio Tarumã e começa a falar com o rio Tarumã. Essa é a história. E aí tem todo um diálogo entre o rio Tarumã e o menino. E todo esse diálogo é baseado em dados, né, em informações assim, acadêmicas e tudo, né? Então, no final do livro tem toda a bibliografia e tudo isso. Mas como criamos esse conto? A gente fez um esboço de conto, né? Começamos a escrever e depois fizemos diferentes reuniões. Aqui eu coloquei só 2 reuniões com todos os participantes. E aí a gente foi agregando a esse esboço de conto, né, todas as informações que os participantes chiquitanos, em particular, né, os chiquitanos podiam adicionar. Então esse conto a gente considera como se fosse co-criado, porque, né, assim, o esboço foi nosso, a parte mais jurídica, mas as outras partes foram integradas para os outros participantes. E aí a gente fez diferentes reuniões para saber se estava bom, não estava bom, que a gente podia mudar, particularmente nos capítulos mais jurídicos, né? Que aí a gente teve que escrever muitas vezes, porque, né, na nossa mentalidade jurídica, né, era já muito claro, mas não era. Então a gente foi modificando. E aí, depois que aconteceu com as ilustrações, a gente fez também uma reunião, e nesse segundo projeto a gente tinha um aluno que era ilustrador. Então ele fez algum protótipo se inspirando nessas fotografias do povo chiquitano, né? Tudo isso. Então ele se inspirou, né? Fez da sua cabeça, mas assim, pegou todas as coisas, né, baseado também no povo, né? Não foi uma invenção. Então essa foi a primeira, não coloquei aí, mas foi o primeiro protótipo. Quando a gente apresentou esse protótipo, esse rio Tarumã que se transforma em uma mulher, começa a falar com o menino, né? E aí eles, quando viram, não gostaram. Então a gente achava super bonito, não sei se dá para ver, mas a gente achou super bonito. E falamos, ok, não gostaram, não falaram não gostamos, porque não é isso, né? Mas começaram a dizer, mas a gente não é assim, a gente não é assim, tudo isso, né? Quanto importante a participação desde o início, né? Porque todas as críticas, mesmo no conto, a gente pôde, né, modificar, integrar. Então, assim, a gente falou, uau, o que vamos fazer? Porque, assim, a gente não tem outras ideias, né? E o Laucino, que é um dos professores que eu mostrei antes, o Laucino leu o conto, o esboço do conto, para os alunos deles. E a gente teve essa ideia de ilustrar o conto pelos alunos chiquitanos. Aí ajudou, né?
Então, todas as ilustrações desse conto foram do povo, dos alunos da escola Nossa Senhora Aparecidas. Eles fizeram, cada aluno, né, são alunos de 6 a 12 anos, então muito jovens, fizeram desenhos maravilhosos, muito bonitos, e cada um ilustrou uma parte do conto. Então a gente conseguiu, né, colocar para cada parte do conto. Mas a coisa que eu gostaria que você olhasse assim é como eles desenham. Eles desenham de uma maneira muito diferente. Quase todos os desenhos são do alto para baixo, né? Comecei a olhar, são, né, do céu para baixo. Então, outra maneira, né? A gente não pôde fazer esse trabalho de análise das imagens, a gente precisava de outra pessoa, mas sobre isso. E também a coisa incrível, que aqui tem um protagonista, que é um menino, não sei se dá para enxergar, o menino é branco, loiro, foi apresentado. A Tarumã foi apresentada como uma menina loira, branca, vestida também com vestidos ocidentais. Assim, né? Bom, deixa aí, né? Quanto à colonização, né? Mesmo se eles moram, essa aldeia não é perto da cidade, bem longe. Então, assim, não é que tem esse contato o tempo todo, né? Mas só para dizer como eles imaginaram. Ele não quis, nenhum deles fez uma representação deles mesmo, para apresentar outra pessoa, assim, né? Essa é muito incrível, mas assim, precisaria de aprofundar essa parte, mas eu achei super interessante. E o conto no final foi dividido assim. O sumário do conto: eu encontro com o espírito da água, então é um menino aí, o Suru que vai encontrar, né? No segundo capítulo é choro, dor e luta. Aqui é um capítulo tudo dedicado à história do povo chiquitano, da colonização, dos jesuítas que chegaram, tudo isso. Então aí, né, todas coisas verdadeiras, né, como eu falei. Depois, essa parte, o capítulo 3 é mais jurídico, o direito dos chiquitanos. O quarto ataque ao Rio Tarumã é a violação do direito à água, então esse também é jurídico. E depois tem um final, despedida, o som do trovão. Então, a gente tentou fazer esse conto, né, que pudesse ser lido para diferente nível também de conhecimento. Então, por exemplo, os primeiros 2 capítulos são bem mais fáceis para entender, então também as crianças podem ler. Agora, o capítulo 3 e 4 mais jurídico, mas assim, pode ser entendido para muitas pessoas com nível diferente, né, de entendimento e de conhecimento. É isso. Então, assim, saiu o livro também foi traduzido, desculpa, eu coloquei aquele em inglês, mas o livro saiu em inglês e em português sempre. A única coisa que ficou foi essa imagem do Mateus, que foi o meu aluno, pelo menos uma imagem a gente deixou, que o Rio Tarumã, os peixes chiquitanos e tudo isso. Então esse foi o resultado final. E isso, se vocês querem saber mais, o nosso projeto está na Ecoquer, temos um site, YouTube, Instagram. Se vocês querem ver, porque a gente tenta também, não fizemos só esses livros, a gente tentou também transformar em vídeo, a gente traduziu também um monte de outros idiomas, o conto do Rio Tarumã. Aí tem um monte de material que você pode olhar, e outros projetos que a gente fez. Agora eu apresentei esses 2, mas é isso. É bom, isso eu acho que acabei. Muito obrigada. Posso fazer uma observação só? Sim. Você falou do negócio dos desenhos, né? Como eles se reconhecem, né? Na hora da dança, no primeiro dia, uma coisa que me marcou muito foram os pés, né? Porque eles batiam muito os pés, e
eles tinham as coisas tradicionais, mas tinha o bronzeado da Havaiana e as unhas pintadas, né? Então, como essa aproximação muda. Não que a mudança seja necessariamente ruim, Não, mas as coisas mudam, né? as coisas mudam. Mas eu mesma, né, faz 10 anos, eu sou italiana, faz quase 10 anos que estou aqui no Brasil, eu não sou mais, quero, assim, a aproximação com outra cultura, eu aliso o cabelo, assim, faço as coisas brasileiras, então Então eu acho que é isso, mas eu achei que as crianças desenhar loiros, a gente estava falando de um menino chiquitano, a gente não estava falando de um menino, não sei, de outra cultura. E não é nem brasileiro, né? Esse menino loiro Não é nem brasileiro. Não é nem brasileiro, é alemão, sei lá. Mas também, não sei. Mas interessante. É isso, mas muito obrigada. Então